Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos agora e sempre. Novamente, nesta quarta-feira, voltamos ao estudo do Evangelho, buscando, através dos ensinamentos de Jesus, a nossa melhora espiritual, a nossa evolução, o nosso desejo de que nos tornamos criaturas melhores para termos uma vida de paz, uma vida de harmonia e uma vida de muito amor. E como a nossa casa, Centro Espírita Caibar Schutel, faz nas quartas-feiras, então novamente a gente volta ao Evangelho para o nosso aprendizado. E hoje nós vamos falar de uma citação de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, que é: não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Então esse é o Evangelho dessa noite, que a gente vai fazer para a nossa melhora. Mas antes de nós darmos início ao nosso Evangelho, temos que pedir para que essa exposição seja envolvida em muita tranquilidade, em muita paz e em muita harmonia. E para isso nós vamos então fazer uma prece para darmos início ao nosso estudo. Vamos então fechando os nossos olhos, nos relaxando o nosso corpo físico, relaxando a nossa mente. Vamos nos aquietando tranquilamente onde nós estamos acomodados e juntos elevamos o nosso pensamento e buscamos a figura meiga iluminada do nosso querido e amado Jesus. Jesus com suas mãos estendidas sobre cada um de nós, e que flui das suas mãos uma energia positiva que vai envolvendo o nosso espírito, envolvendo o nosso corpo físico, envolvendo todo o nosso ambiente onde nós nos encontramos. É a paz de Jesus chegando em cada um de nós para nos trazer a tranquilidade, a harmonia e a luz. E é dessa forma, já envolvidos nesta paz, que nós vamos dizendo: Senhor Jesus, obrigado, mestre amigo, por permitir novamente a nossa presença na tua seara, Senhor. Nessa noite, querido e amado Jesus, vamos falar um pouquinho mais dos teus ensinamentos. Que a tua paz, a tua luz e o teu amor, Senhor, possa nos envolver, para que possamos então estudar com muito amor, com muito carinho, os teus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos agora ler, fazer uma leitura, e à medida que nós vamos lendo, nós vamos então fazendo a explanação. Diz para nós aqui: vemos com tanta nitidez os defeitos dos outros, mas como é difícil identificar aquele que nos prejudica, nos faz sofrer, nos colocando em situação de um erro perante as leis espirituais e deixando a felicidade distante. Sempre estamos certos e os outros sempre errados. Olha que interessante, né? A gente costuma, por menor que seja o defeito alheio, a gente costuma ver, costuma comentar, costuma julgar, né? E na realidade, a gente, quando vê erros nos nossos irmãos,
a gente acha que o certo somos nós, que errado é apenas os outros. E não é dessa forma que funciona, não é? Aí diz aqui, olhamos para as pessoas e ali, como numa tela mental, os erros, os defeitos daquele ser que, filmado pelos nossos olhares e radiografado, é julgado como se fossem as criaturas mais perfeitas da Terra. Então, quando nós observamos os erros alheios, a partir do momento que nós apontamos aquele erro, a partir do momento que nós fazemos julgamento daquele erro, é como se nós tivéssemos moral suficiente, estarmos já perfeitos para poder julgar, para poder apontar, para poder criticar aquilo que as pessoas estão fazendo de errado. Como se realmente nós fôssemos aquelas pessoas mais perfeitas que estão sobre a terra. E diz mais ainda para nós aqui. Por achar que somos melhores, julgamos e esquecemos do cisco no olho. Lembram? Se evidenciamos os erros dos outros, somos maledicentes. E ele diz, a maledicência é uma imperfeição da alma. Quem a pratica é maldoso. Não devemos esmiuçar a vida daqueles que convivem ao nosso redor, né? Então, a gente, como diz aqui, que nós esquecemos daquela colocação também do Evangelho que fala que nós vemos um cisco no olho do nosso irmão e não percebemos uma trave no nosso. Que na realidade é uma grande maldade a gente ficar criticando as coisas erradas que os outros fazem. Por que nós não olhamos para dentro de nós e verificamos que muitas vezes nós temos erros muito maiores do que aquele nosso irmão está praticando? É o caso do cisco e da trave no olho, né? E como eu diz aqui, que a maledicência é uma imperfeição da alma. Então veja bem, como nós ainda estamos num planeta de expiações e provas, nós não poderemos nunca nos considerarmos que nós já temos a perfeição, que nós não erramos, que nós não criticamos, que nós não julgamos, né? Então nós somos o quê? Maledicentes. Quando nós acusamos o erro do nosso companheiro, do nosso irmão, daquele que está à nossa volta. E a maledicência nada mais é do que a imperfeição da alma. Significa que, se nós somos imperfeitos, automaticamente a nossa alma também é imperfeita. E outra coisa que ele recomenda aqui para nós, não devemos esmiuçar a vida daqueles que convivem ao nosso redor. O que é esmiuçar? É ficar procurando na vida dos outros defeitos, para apontar, para criticar, para espalhar, né? Que nós somos muito assim. De repente nós sabemos que alguém cometeu um erro, o que nós fazemos? Ao invés de nós nos aquietarmos, não propagar aquilo, a gente parece que tem o prazer de jogar para frente e de uma forma expandir aquele defeito que aquela pessoa praticou, né? Isso se chama maledicência. Então significa o quê? Que ainda nós carregamos a maldade dentro de nós. Ele diz mais ainda aqui, julgar é maldade. Muitas vezes dizemos, jamais agirei dessa natureza. Olha que interessante isso aqui. Julgar é maldade. Muitas das vezes dizemos, jamais agirei dessa maneira. Então a gente tem muito disso, né? Quando vê que uma pessoa está cometendo um deslize, quando vê que uma pessoa errou, eu não faço isso. Não, comigo não vai acontecer. Só que nós esquecemos, muitas vezes, que nós não sabemos o nosso futuro. Nem nós mesmos nos conhecemos realmente. Nós não sabemos até que ponto nós somos capazes de atitudes
Até que ponto nós desenvolvemos atitudes que de repente nós nem acreditamos naquilo que nós fazemos. Então jamais nós podemos dizer, eu não agirei dessa maneira. Porque nós poderemos agir dessa maneira ou muito pior ainda. E ele diz mais, será que nunca fizemos isso? Acho que fazemos a todo instante. É natural da inferioridade. Então, olha que citação é correta aqui. Por que nós erramos tanto? Por que nós fazemos tantas coisas erradas? Por que nós criticamos, nós julgamos? Por quê? Porque nós somos ainda muito inferiores. E por ser inferior, é por isso que nós estamos hoje aqui voltando a aprender um pouco dos ensinamentos de Jesus. Que através desse aprendizado, através de colocarmos em prática o que nós estamos aprendendo, aos poucos nós vamos minimizando a nossa inferioridade. Aí ele diz assim também, lembramos da frase de Jesus, quando foi questionado a respeito da mulher adúltera. Quem é que não se lembra daquela passagem de Jesus diante da mulher adúltera, que toda aquela sociedade, todo aquele povo pegou a mulher em adultério e levaram para Jesus, para ver o que Jesus falava, se Jesus julgava aquela mulher. E diante de Jesus, colocaram ali a mulher e questionaram com ele, o que o senhor acha dessa situação dessa mulher? Jesus escrevia sobre a areia, abaixado, e continuava escrevendo. Mas pela insistência daqueles que acusaram a mulher, pela insistência, o que eles fizeram? Questionaram novamente Jesus. E o que Jesus disse? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O que aconteceu naquele momento quando Jesus fez essa colocação? Todos tinham pecados, todos erravam, todos, nenhum deles ali tinha moral nenhuma para estar fazendo julgamento para aquela mulher, apesar dela ser adúltera. Então, quando Jesus disse isso a todo aquele povo, o que aconteceu? Aos poucos eles foram deixando o local, aos poucos foram saindo, né? E ficou somente quem? A mulher. E aí a mulher, então, questiona Jesus. E o Senhor não vai me julgar? O que Jesus disse para aquela mulher? Vá e não peques mais. Olha que ensinamento interessante quando Jesus disse isso. Vá e não peques mais. Significa o quê? Jesus não julgou aquela mulher. Jesus não criticou a atitude daquela mulher. Muito pelo contrário. O que ele fez? Ele teve indulgência para com aquela mulher. Ele entendeu os erros daquela mulher e recomendou que ela fosse e não pecasse mais. Então, gente, trazendo para nós esse ensinamento de Jesus. O que ele está dizendo para todos nós já naquela época? Que se nós cometemos determinados erros, se nós cometemos determinados deslizes, o que nós temos que fazer? Temos a consciência de que aquilo que nós praticamos foi errado, de que aquilo que praticamos faz mal para nós, e a gente então, dali para frente, de conscientizarmos de que aquilo não é bom, de que aquilo nos faz mal, não mais voltar a ter atitudes daquela natureza, né? Então, não voltar mais. Então, Jesus não julgou aquela mulher. Pelo contrário, ele fez o quê? Ele foi indulgente. E aí diz aqui, que essa máxima aí que Jesus, quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra, aí ele diz assim, que essa máxima faz da indulgência um dever, porque não há quem não irá necessitar dela para si mesmo. Então veja bem, quem é que um dia não vai precisar, de repente, de receber a indulgência de alguém? Porque todos nós erramos. Não tem um que não erra nessa vida. Não tem um que não seja capaz de cometer um deslize, capaz de cometer um erro e não necessita da indulgência. O que nós fazemos muitas vezes quando nós erramos e nos arrependemos? Nós fazemos o quê?
nós vamos lá, pedimos desculpas ou pedimos perdão daquilo que nós fizemos. Então, o que nós estamos querendo o quê? Que alguém seja indulgente para conosco, para os nossos erros. Então, todos nós, de uma forma ou de outra, nós precisamos também da indulgência. E aí diz mais. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar no outro o que desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma censura não pode recair sobre nós. Olha que interessante, né? Que nós nunca devemos julgar severamente o nosso irmão antes de nos julgarmos nós mesmos. Como que você vai cobrar de alguém, de uma certa forma, com mais severidade, se você não cobra de você mesmo o mesmo comportamento diante de um erro? Então você tem que ser severo com você, na sua consciência de cobrar aquilo que você está fazendo de errado. Não querer cobrar dos outros mais do que aquilo que você deveria cobrar de você mesmo, né? E ele diz assim, antes de censurar uma falta em alguém, vejamos se a mesma censura não pode recair sobre nós. Então, quando nós vamos censurar alguma coisa que alguém faça de errado, vai censurar, vai criticar, vai apontar, vai julgar, procura ver se você também não pode passar por uma censura daquela natureza, tal qual você está censurando aquele do qual você está acusando. E aí nós vamos encontrar o Emmanuel, o guia espiritual do Chico Xavier, ele nos alerta dizendo: a incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Não te faças demasiadamente superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Por que tem essa colocação do Emmanuel? Porque, na realidade, nós estamos mais ou menos no mesmo nível de inferioridade. Então, se nós estamos no mesmo nível de inferioridade, nós não podemos, de maneira alguma, excessivamente, diante dos nossos irmãos, dizermos que nós somos muito mais superiores, que nós somos muito mais fortes e que nós não podemos passar por situação dessa natureza. Então, da mesma maneira que nós julgamos os outros, nós também seremos julgados. Então não queiramos ser superior a ninguém, porque todos nós estamos, quer queira, quer não, no mesmo nível de evolução espiritual. E depois ele vem aqui uma outra recomendação, que já começa a dizer para nós de uma forma que nós devemos ir nos comportando para nossa melhora. Ele diz aqui, a primeira preocupação do ser humano deveria ser com o aprimoramento pessoal. Cuidar para adquirir cultura, sabedoria e principalmente procurar ser melhor como pessoa, mais bondosa, gentil e atenciosa. Então a primeira preocupação nossa deveria ser o quê? Com o aprimoramento pessoal. O que é o aprimoramento pessoal? Nada mais é do que a reforma íntima, nada mais é do que a nossa melhora interior, nada mais é do que buscar fazer sempre o melhor, fazer sempre o bem antes de fazer o mal. Então a prioridade é cuidar para adquirir cultura, sabedoria e principalmente procurar ser melhor como pessoa, mais bondosa, gentil e atenciosa. Porque na realidade, gente, a gente tem, assim, de certa forma, mais tendência a ser mais uma pessoa menos boa do que totalmente boa. Por quê? Porque as nossas imperfeições são tantas, pelo fato de nós estarmos no planeta de expiações e provas, então desenvolve muito dentro de nós ainda aquela parte negativa, que é a parte do não fazer o bem.
e sim expandir o mal. Por isso que ele diz, né? Ser uma pessoa bondosa, gentil e atenciosa. Então, mudar aquele nosso comportamento de ruindade, de erros, e passar para ser uma pessoa muito melhor. Ter mais paciência, ter mais tolerância, ser mais indulgente, aprender a perdoar, né? Mas aí diz para nós ainda, mas isso dá trabalho. Precisamos de muita disciplina, dedicação e de tempo. E sempre há sofrimento, pois muitas vezes temos que abandonar atividades com as quais estamos habituados e que nos dão prazer. O que significa isso? Realmente, para você fazer uma mudança no seu interior, para fazer uma reforma íntima, é trabalhoso, e também nós temos que obedecer à disciplina, dedicação e tempo. E diante disso, muitas vezes nós temos que abdicar de algumas coisas, principalmente, como ele diz aqui, não é fácil largar os vícios. Mais difícil ainda é controlar os impulsos de reclamação, da maledicência, da crítica, porque se faz necessário desenvolver mais compreensão e tolerância com os erros do próximo. Olha que a gente percebe que essa mudança de transformação de ruim para bom é trabalhoso. Por quê? Porque não é fácil largar os vícios. Mais difícil ainda é controlar os impulsos da reclamação, da maledicência e da crítica, porque se faz necessário desenvolver mais compreensão e tolerância com os erros do próximo. Olha lá, está dizendo para nós o quê? Que a gente tem que ser mais tolerante, mais compreensivo com os erros das pessoas. Nós vimos lá atrás que falamos do quê? Da indulgência. E a indulgência nada mais é do que compreender, do que perdoar, do que ter paciência e tolerância, né? Então, não é fácil essa mudança, porque estamos acostumados ao quê? Aquela situação de erros que comprometem a nossa mudança. Então, nós temos que ir deixando coisas, principalmente da vida material, que também não é fácil, como eu disse aqui, largar os vícios, né? Que dá prazer, mas o prazer só físico, não dá um prazer espiritual. Então, mas como nós estamos ainda vivendo muito mais materialmente do que espiritualmente, então fica difícil essa mudança, assim, para que a gente haja melhora. Ele diz mais ainda, porém, não dando conta da própria vida, vivemos a questionar e analisar a vida dos outros, seus valores, sucessos e insucessos. Somos verdadeiros palpiteiros. Realmente, né, gente? Normalmente, a gente tem a mania de ficar dando palpite na vida dos outros, antes de cuidar da nossa, né? Que diz assim, porém, não dando conta da vida, vivemos a questionar e analisar a vida dos outros. Na realidade, a gente muitas vezes não damos conta nem da nossa vida, né? Mas nós somos palpiteiros na vida alheia. Em vez de nós olharmos para dentro de nós, o quanto nós erramos, o quanto nós fazemos que não é certo, não, vamos dar palpite aonde? Na vida daquele que muitas vezes até aquela criatura que está ali é bem melhor do que nós, né? Estamos fazendo grande proveito se cuidarmos das nossas próprias dificuldades. Assim melhoraremos, ainda que só um pouquinho a cada dia, procurando não prejudicar ninguém, mas, pelo contrário, ajudar a quem quer e precisa ser ajudado. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? É fácil fazermos essa mudança? Não é fácil, de maneira alguma. É fácil você, de repente, mudar o seu padrão de vida de prazeres mundanos para prazeres espirituais. Não é fácil. Aí ele diz assim, que se cuidarmos das nossas próprias dificuldades, assim melhoraremos ainda, que só um pouquinho a cada dia, procurando não prejudicar ninguém. Então, a cada dia, um pouquinho que nós fizermos, já não prejudicar ninguém, já não
palpitar na vida de ninguém, já não criticar ninguém, já não julgar ninguém, um pouquinho a cada dia a gente vai melhorando. E uma outra forma também da gente melhorando, ajudar quem quer e precisa ser ajudado. Então, muitas vezes nós nos preocupamos com o problema dos outros, mas não ajudamos. Simplesmente, apenas e tão só, mas está difícil para aquela pessoa, né? Nossa, que sofrimento. Mas o que nós fazemos, na realidade, para ajudar aquela pessoa? Então, nós só ficamos apenas e tão só no coitadinho, o que não posso fazer, entendeu? Mas não levantamos do nosso conforto e vamos lá ajudar aquela pessoa necessitada. Fazendo isso, gente, nós vamos nos melhorando, nem que seja pouco a pouco, mas nós vamos nos melhorando. E diz mais para nós aqui: o compromisso pessoal de cada um é primeiramente com Deus, que nos deu a vida e nos pede conta dos talentos que depositou em nossas mãos. Olha que interessante essa colocação no Evangelho. O compromisso pessoal de cada um é primeiramente com Deus. Por que será que primeiramente o nosso compromisso é com Deus? Primeiramente porque Deus, Ele é o nosso Pai Criador, né? Então nós temos o primeiro compromisso é com Ele. Agradecer, pedir ajuda, pedir sabedoria, pedir proteção, pedir equilíbrio, pedir paz. Então, esse é o nosso compromisso. O que normalmente nós devemos pedir para Deus? Fortuna, muito dinheiro, carro novo, casa nova? Não. Nós devemos pedir a Deus, primeiramente, sabedoria. Sabedoria para quê? Para buscar a paz, buscar o equilíbrio, buscar o amor. Isso que nós precisamos. O resto será acrescentado pelo nosso merecimento. Então, o compromisso primeiro conosco é com Deus, através de Deus. Mesmo que nós tenhamos enormes problemas, enormes dificuldades, mas quando nós temos Deus no nosso íntimo, quando nós temos Deus junto conosco, nós vamos receber dele força necessária para que nós possamos vencer as dificuldades da vida. Como diz aqui também, e nos pede conta dos talentos que depositou em nossas mãos. Então, a cada um, Deus deu talentos, e esses talentos eles têm que ser multiplicados. Deus colocou em cada um de nós a fagulha do bem. Então, todos nós temos a fagulha do bem quando nós fomos criados. E essa fagulha nada mais é do que um talento que ele colocou dentro de nós. E o que nós temos que fazer com esse talento que ele deu para nós de bem? Multiplicarmos, triplicarmos, centuplicarmos essa fagulha do bem que ele deu para a gente ir se melhorando, né? E assim é que nós vamos nos melhorando a cada dia. Eis aqui ainda: se a tendência do homem é acusar, lutemos contra ela. Quanto mais evoluído é um espírito, tanto maior a sua capacidade de perdoar. Então, se a tendência a nossa tendência ela é de sermos acusadores, então vamos lutar para que a gente pare de acusar as pessoas, né? Que a gente pare de fazer acusações, fazer julgamentos, fazer crítica. Quanto mais evoluído é um espírito, tanto maior a sua capacidade de perdoar. Por que quanto mais evoluído é o espírito, a capacidade dele é maior de perdoar? Porque quando nós vamos evoluindo, aquelas dificuldades que nós temos de entendimento dos erros dos nossos irmãos, nós vamos entendendo que faz parte da imperfeição. Quanto mais evoluído nós formos, muito mais nós vamos nos reformando intimamente, eliminando dentro de nós as nossas imperfeições. Então, aquilo que algum tempo atrás fazia parte de alguma coisa que nos dava prazer, que nos dava satisfação, mas que depois nós analisamos que aquilo nada mais é do que um prazer passageiro, do que uma coisa que fica aqui na terra, nós vamos entendendo que a verdadeira felicidade está onde? Está na nossa evolução espiritual.
Quanto mais evoluídos nós formos espiritualmente, muito mais saúde física nós teremos. Porque se a nossa alma ela continuar inferiorizada, com os defeitos, com os erros, com atitudes negativas, com coisas que, ao invés de nós crescermos, nós vamos adquirindo mais erros, mais dificuldades para serem pagas futuramente, muito mais nós vamos sofrer fisicamente. Por quê? Porque se nós temos maus pensamentos, temos más atitudes, tudo isso pode transformar o quê? Em doença física para nós. Quando nós temos a nossa alma, que ela já está elevando, que está melhorando, nós vamos eliminando do nosso corpo físico também as moléstias, os sofrimentos, as dores, porque nós passamos a ser mais indulgentes, mais pacientes e vamos aprendendo a perdoar mais. E vamos entendendo as pessoas diferentes de nós, com amor, com carinho e com muita compreensão. Então, meus irmãos, foi essa a lição da noite, né? Que chegou até nós para ser falado hoje. Mas eu ainda quero, para fechar essa exposição, eu quero ler uma historinha aqui que vai ficar para nós refletirmos quanto à questão de julgar os outros. Da mesma forma que nós julgamos, nós poderemos ser julgados, né? Que a gente não pode ficar apontando o defeito dos outros, quando na realidade nós temos muito mais defeitos do que aqueles que nós apontamos. Então eu vou ler aqui uma historinha do livro Terapia da Paz, que é para nossa reflexão sobre a leitura do Evangelho da noite. A lição chama Nossa Vidraça. E diz assim a história. Um casal mudou-se para um bairro muito tranquilo. Na primeira manhã que passavam na casa, enquanto tomavam café, a mulher reparou em uma vizinha que pendurava lençóis no varal e comentou com o marido. Que lençóis sujos ela está pendurando no varal. Está precisando de um sabão novo. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar as roupas. O marido observou calado. 3 dias depois, também durante o café da manhã, a vizinha pendurava lençóis no varal. E novamente a mulher comentou com o marido. Nossa vizinha continua pendurando os lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que ensine a lavar as roupas.